Olá pessoal, tudo bem? Vocês já ouviram falar em ABNT? Em fonte para tua afirmação ou citação? Já te perguntaram se o trecho é uma paráfrase ou uma citação direta? E a POD, vocês já ouviram falar? E sobre cópia e plágio? Muito bem, esses são alguns temas que a gente vai tratar hoje aqui no nosso vídeo. Meu nome é Vanessa Ribas Fialho, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e gravo esse vídeo, então, destinado a principalmente alunos de graduação que estão entrando nesse universo e precisam fazer trabalhos acadêmicos e usar de forma correta e ética artigos, fontes de pesquisa de outras pessoas para alimentar e dar mais corpo para o seu trabalho. Vamos lá? Vamos começar pela ABNT. Então, a ABNT é a sigla da Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão privado, sem fins lucrativos, que se destina a padronizar as técnicas de produção feitas no nosso país. Então, a normalização técnica dos produtos científicos e tecnológicos documentais é fundamental para a total e ampla compreensão e identificação dos mesmos. As normas, então, são usadas para padronizar e para evitar conflitos. Então, pode ser que o professor não peça, mas caso peça e também não, o ideal é que a gente use as normas da ABNT para fazer o nosso trabalho. Mas o que são essas normas da ABNT? Pois essas normas se referem a tamanho da letra, qual fonte usar, margens, parágrafo, tamanho da folha, quando que a gente usa itálico, qual é o espaçamento, né, dos nossos parágrafos e os recuos, enfim. São várias formas que a gente tem de customizar o nosso trabalho acadêmico usando uma normativa. Então, por mais que a gente às vezes goste muito de uma fonte bem bonitinha, bem aconchegante, não é a fonte dos trabalhos acadêmicos. Então, normalmente elas variam entre Times e Arial, e isso está sempre descrito nas normas. Mas pensem bem, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem essa normativa para trabalhos acadêmicos que é bastante ampla. Algumas instituições, revistas e até mesmo eventos, eles restringem essas normas e fazem as suas próprias. Na Universidade Federal de Santa Maria, nós temos o Manual de Dissertações e Teses, que é o MDT, que está disponível para download gratuito na página da Biblioteca Central da nossa instituição. Então, o MDT, ele se baseia nas normas técnicas da ABNT, só que ele traz isso para o seu universo. Então, as normas da nossa instituição seguem sim a ABNT, porém tem algumas restrições que na ABNT são possibilidades. Normalmente é isso que acontece quando a gente vai mandar trabalhos para um evento ou trabalhos para uma outra instituição ou uma revista. Ah, mas eles não seguem as normas da ABNT? Todo mundo segue. Todo mundo segue, mas com variações. Então, a ABNT ela te dá daqui a pouco 4 ou 5 possibilidades. As normas de uma revista ou da nossa instituição vão dar uma ou duas, tá bem? Então, lembrem sempre, trabalhos acadêmicos, não necessariamente trabalhos como artigos, dissertações e teses. Todos os trabalhos que vocês fizerem, quando forem fazer citações, por exemplo, que é um tema que a gente já vai falar, a gente precisa fazer o uso das normas da ABNT para saber como que eu me refiro a um texto que eu já li, certo? Então, foco na ABNT e conheçam também a MDT da Universidade Federal de Santa Maria, caso sejam alunos da nossa instituição. Relacionado a esse tema da ABNT, a gente também tem o plágio. Por quê? Quando a gente não faz a citação correta, devida, nós podemos ser acusados de plágio. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Pois bem,
No ambiente acadêmico, o plágio acontece quando a gente usa a produção de outras pessoas em qualquer tipo de trabalho, sem citar o nome dos autores. Então, o plágio acadêmico ele é classificado ainda como integral, parcial, conceitual e até mesmo autoplágio. Então, o plágio de ideias que eu já produzi e publiquei em um outro texto e não referencio é uma forma de plágio. O plágio ele se configura especificamente então quando a gente retira não só de livros, é de qualquer fonte de pesquisa, inclusive sites da internet, sites de aplicativos ou sites como a própria Wikipédia. Quando a gente retira daí ideias, conceitos, trechos escritos por outro autor, que formulou e publicou, né, essas ideias, e a gente não dá o devido crédito, não o cita como fonte de pesquisa. Então, para evitar o plágio, o pesquisador deve citar, tão logo utilize a ideia de outras pessoas, qual a fonte de pesquisa e de onde aquela ideia, aquele texto foi tirado. Então, a gente pode fazer isso através da citação direta, aquela citação em bloco, e também através de uma citação indireta, que é a paráfrase. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente precisa, a todo custo, evitar e combater o plágio acadêmico. Quem pratica esse tipo de modalidade, vamos dizer assim, não vai ser um bom profissional e não vai ter credibilidade. Existem, inclusive, consequências jurídicas e cíveis criminais e também administrativas, né, com o plagiador. O aspecto criminal do plágio está previsto no Código Penal, no artigo 184, e prevê pena de 3 meses a 1 ano ou multa a quem violar o direito autoral. Então, o indicado sempre é citar e referenciar toda a fonte de consulta que serviu para a produção do meu texto. Ah, mas esse texto aqui é original, ele é todo meu, fui eu que escrevi. Ok, mas para escrever esse texto a gente teve que fazer pesquisas, a gente teve que fazer buscas em outros sites, em artigos, até mesmo em vídeos do YouTube. Nós podemos fazer pesquisas e devemos fazer pesquisas, quantas necessárias, e dessa forma enriquecer a nossa fala, né? O nosso trabalho, a nossa produção. Mas isso não pode ser feito sem levar em consideração o que outros escreveram, pensaram e registraram antes da gente, certo? Então, não é demérito nenhum ter várias citações no seu texto. O que não pode, claro, é a gente ter só um texto cheio de citações. A gente precisa, enquanto produtores daquele nosso trabalho acadêmico, seja ele num fórum, seja ele num artigo, e até mesmo em produções de infográficos, por exemplo, a gente precisa dizer, esta ideia aqui é do fulano de tal, do ciclano, e eu estou trazendo aqui para o meu texto. Inclusive, assim, descobrir fontes novas é uma coisa muito importante para quem quer seguir nessa carreira de professor e professor pesquisador, certo? Então tá. Então agora eu já li o meu texto, eu li vários textos, vi vídeos e quero agora escrever o meu trabalho acadêmico, seja um trabalho de aula, né, semanal, rotineiro, ou um trabalho final de curso, como uma monografia, um artigo. Eu tenho uma possibilidade que é usar a estratégia da paráfrase. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Então, parafrasear é reescrever o texto com as nossas palavras, mantendo fidelidade à ideia original, preservando o sentido, mas modificando a construção das frases, substituindo palavras por sinônimos. Esse é um recurso indispensável para a elaboração de textos acadêmicos ao se fazer citações indiretas. Então, a paráfrase é um tipo de citação indireta, ou seja, se baseia numa obra e
a gente escreve com as nossas palavras o que a gente entendeu daquilo, né? Neste caso, a gente sempre indica o que é comum na academia, o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra. A página a gente só coloca quando for uma citação direta, né? Que eu vou falar também um pouquinho sobre ela. A direta é aquela que transcreve parte de uma obra com as palavras exatas do autor. Mas isso não é cópia? Não, se eu indicar a citação de quem é. Então, eu vou copiar ipsis literis o que o fulano disse, mas eu vou dizer que isso é do fulano. Então, quais são as marcas que nos permitem perceber isso no texto? Quando ele está dentro do texto, a gente usa aspas duplas, no início e no fim. E quando a gente usa um trecho um pouco maior, que tenha mais de 3 linhas, a gente vai recuar e fazer uma citação direta recuada. Então, é a citação em bloco também que a gente chama, né? A gente verifica ali informações da onde foi retirado determinado trecho, mas a gente já visualiza, tá em aspas, a citação tá em bloco. Isso significa, então, que o meu autor, o que eu estou lendo, tá me indicando. Essas palavras aqui não são minhas, mas eu estou usando para concordar com ele ou até mesmo discordar. O importante é que a gente saiba que eu posso usar todo e qualquer tipo de informação de fonte de pesquisa, como a gente já comentou, vídeos do YouTube, jornal, tanto jornal impresso ou online, até mesmo jornal veiculado pela televisão, como livros acadêmicos ou até não acadêmicos, tudo é fonte que enriquece o nosso trabalho. Nós podemos usar tudo, mas para tudo existe uma forma de citar, certo? Tudo a gente precisa referenciar. Dentro desse universo, a gente ainda tem o apud ou apud. Como ela é uma palavra latina, a gente não sabe exatamente como poderíamos, eu pelo menos não sei, né? Como que a gente poderia falar, mas normalmente a gente fala apud. Bom, ela vem do latim e significa com, junto a e em. Nos trabalhos acadêmicos e de acordo com a ABNT, o termo significa que determinada parte do texto foi citada por, conforme fulano. E é utilizado na chamada de uma referência bibliográfica para indicar uma citação da citação. Então, uma citação da citação é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Ou seja, se vocês verem, né, uma citação interessante em um livro e decidem usar em seu próprio trabalho, a gente precisa ser intelectualmente honesto e dizer que esta citação aqui, que eu vi com os meus próprios olhos, eu não li no original, eu encontrei citada nesta outra obra aqui. Quando a gente usa o apud, então eu estou sinalizando exatamente isso, né? Que eu estou citando uma citação. E aí, tá, vocês podem me perguntar, mas por que isso é um tema importante para a gente debater? É errado fazer apud? Nas normas da BNT não se diz explicitamente, né, que é errado fazer, mas existe uma interpretação da comunidade acadêmica que usar a citação da citação é o último recurso e que a gente precisa evitar ao máximo. O motivo não é nenhum preconceito, mas talvez tenha, né? Apresento para vocês duas possibilidades, então. A primeira é de que não é no sentido do preconceito, mas é num sentido prático da pesquisa, que quando a gente não consulta a obra original e a gente faz a citação da citação, corre o risco de trazer erros de uma outra pessoa,
de ter sido mal interpretada por uma outra pessoa e eu estar interpretando a interpretação de uma outra pessoa. Então, mesmo quando a gente faz a citação direta literal, a cópia exata do texto citado, podem acontecer erros de transcrição e essas citações, descontextualizadas. Então, digamos assim, eu, Vanessa, indiquei um texto para vocês lerem, e no meu texto eu cito a obra do Vygotsky, uma obra canônica, mas acessível e disponível. E aí vocês resolvem usar a citação que eu citei, do Vygotsky. Aí vocês vão colocar lá no texto de vocês, Vygotsky Apud Fialho, né? Que é o meu sobrenome de citação. Vocês vão defender essa ideia sem saber exatamente se Vygotsky disse aquilo realmente. Isso me parece que é um problema, né? Porque a gente vai confiar numa autora que muitas vezes a gente nem conhece ou num autor que a gente não conhece a responsabilidade da leitura de uma obra que eu não li, né? Então, isso me parece que é a pior forma, né, de a gente, é a pior, na verdade, assim, é a justificativa mais plausível que a gente tem para o uso do Apud, né, de que a gente não deve em função das interpretações. A outra, que daí talvez tenha um pouquinho de preconceito, né, é de que algumas pessoas acham que quem usa Apud é preguiçoso, porque não foi atrás do livro ou da fonte original, né? Então, de certa forma, ao utilizar a citação da citação, a gente está deixando de buscar as fontes originais, né? E a gente acaba se amparando no que o outro autor já disse. Então, por esse motivo, usem o recurso quando a obra citada for completamente inacessível. Digamos que é uma obra que não tem na biblioteca, que eu não consigo em dispositivos online, ou também não consigo nem comprar, né? Uma obra que já saiu de circulação, ou uma obra que não existe no Brasil e que custa muito caro comprar. Então, nesses casos, a gente pode usar o Apud. Mas não recomendo que vocês usem a citação da citação de um livro que está ao nosso alcance. Seja na biblioteca, seja online ou até mesmo para compra, né? A gente sabe que estudar é uma opção, né? A gente tem a opção de estudar e não estudar. Nós optamos por estudar. E nessa opção existem alguns gastos, né? Investimentos que a gente precisa fazer. E livros são investimentos importantes, principalmente na carreira de professor. Claro, temos muita coisa online, muito boa que pode ser usada, mas quando for o caso, né, de recorrer a textos canônicos, não custa verificar se esses livros estão aí disponíveis, tá bem? Por último, então, eu gostaria de falar de fontes de pesquisa. Então, fontes de pesquisa é o conjunto dos materiais que a gente usa para embasar a nossa pesquisa ou o trabalho que a gente precisa desenvolver para determinada disciplina. As fontes, né, de pesquisa, se citadas, por exemplo, vão compor lá num trabalho de fim de curso as referências bibliográficas. Vocês já podem observar aí em alguns artigos que tem. Ao longo do artigo se citam pessoas e que depois toda a lista delas em ordem alfabética está lá no final do artigo. Sempre que a gente vai fazer um trabalho na esfera acadêmica, no mundo acadêmico, a gente precisa ter um número suficiente de fontes. Não existe um número mínimo nem um número máximo. Mas, quanto mais fontes a gente consegue consultar para responder a questão que a gente precisa, tantas quanto forem necessárias a gente usa, tá? Claro que referências que não são reconhecidas, referências que não são
verdadeiras, né? Como as próprias fake news, a gente tem muita informação irrelevante na internet, acabam desvalorizando o trabalho, né? Então, me perguntam, eu posso usar a Wikipédia? Pode, mas depende. Porque a Wikipédia, ela é uma fonte super rica para a gente pesquisar. Mas quando eu preciso fazer citação de algum conceito teórico da minha área que tem muito texto disponível na internet sobre isso, a gente deve evitar ao máximo usar a Wikipédia. Por exemplo, eu não vou definir linguagem com o que está escrito na Wikipédia quando a gente tem muitos autores de perspectivas teóricas super diferentes na minha área que definem o que é linguagem. Então, a Wikipédia pode ser uma fonte de consulta bem interessante para definir coisas que os teóricos não definem em artigos acadêmicos, por exemplo. Mas a gente precisa usar ela nesses casos e não em casos em que a gente tem artigos que definem isso, né? Então, a gente precisa ser bem criterioso com as referências que usa e cuidado, né, para não reproduzir conteúdo que não tenha qualquer valor científico, né, do tipo os achismos ou as próprias fake news, como a gente estava comentando. Então, as fontes confiáveis, né, e que devem ser indicadas e às vezes norteadas pelos professores ou por colegas, enfim, que são um pouco mais experientes, né, a gente pode dar prioridade para artigos acadêmicos, monografias, dissertações e teses, livros da área, documentos oficiais como leis, instruções normativas, documentos históricos, entrevistas. E vejam que as entrevistas, por exemplo, podem estar no YouTube, né? Aí eu estou vendo ali que existe um personagem por trás, alguém que vai ser entrevistado e que pode dar definições interessantes para eu usar no meu trabalho. Né? E ao mesmo tempo, artigos científicos podem estar em revistas acadêmicas e muitas delas estão disponíveis online para nosso consumo gratuito. Então, cuidem as fontes de pesquisa. É sempre bom variar, é sempre bom olhar vários sites, mas muitas vezes esses sites trazem informações que lhes convêm e não apresentam, muitas vezes, outras informações que podem desacreditar determinado produto que algum site queira vender. Certo, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje nós trabalhamos um pouquinho sobre esse mundo acadêmico, tratando de ABNT e MDT, fonte, citação, paráfrase, plágio, APUD e fontes de pesquisa. Um abraço e até mais!